Você já acordou de um sonho tão vívido que ficou se perguntando se aquilo significava alguma coisa? Se existe uma mensagem escondida ali? Ou se é apenas seu cérebro fazendo uma limpeza aleatória durante a noite? Pois bem, prepare-se para descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você vê seus sonhos. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, acaba de publicar dados que fazem Carl Jung parecer um visionário. Estou falando de pesquisas sobre o sono REM, que confirmam teorias que Jung propôs há quase um século, teorias que a comunidade científica ignorou por décadas. E o mais impressionante? Os resultados são tão precisos que chegam a ser perturbadores. Mas antes de eu te mostrar essas descobertas, preciso te contar uma história sobre um homem que teve o mesmo sonho durante 20 anos, todas as noites. O mesmo cenário, os mesmos personagens, a mesma sequência de eventos. Esse homem se chamava Heitor. E seu sonho mudou nossa compreensão sobre como a mente funciona durante o sono. Heitor sonhava que caminhava por um labirinto interior, escuro e sinuoso. No final do labirinto, sempre havia uma barreira emocional, e toda vez que ele tentava ultrapassá-la, acordava. Durante 20 anos, essa foi sua realidade noturna. Até que uma noite, algo diferente aconteceu. Ele conseguiu ultrapassar a barreira. Do outro lado, encontrou uma versão de si mesmo aos 8 anos de idade. A criança estava chorando, e quando Heitor perguntou por quê, a criança respondeu algo que mudou sua vida para sempre. Mas vou te contar o que a criança disse daqui a pouco, porque primeiro, você precisa entender o que estava acontecendo no cérebro de Heitor durante esses sonhos. E é aqui que Huberman entra na história. Huberman descobriu que durante a fase do sono REM, nosso cérebro não está simplesmente fazendo uma limpeza aleatória. Está fazendo algo muito mais sofisticado, algo que Jung chamou de processo de autodescoberta, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Vou te explicar como isso funciona. Durante o sono REM, 3 áreas específicas do seu cérebro ficam hiperativas. A primeira é o córtex visual. Por isso, seus sonhos são tão vívidos. A segunda é o sistema límbico, responsável pelas emoções. E a terceira, o hipocampo, onde ficam suas memórias mais profundas. Agora aqui está a parte fascinante. Essas 3 áreas não estão trabalhando de forma independente. Elas estão conversando entre si, criando conexões, encontrando padrões. É como se seu cérebro fosse um detetive tentando resolver um mistério. E esse mistério é você. Jung sempre disse que os sonhos eram a forma da psique se comunicar conosco, que eles continham símbolos e arquétipos que nos ajudavam a compreender aspectos ocultos de nossa personalidade. A comunidade científica riu dessa ideia por décadas, como algo tão subjetivo poderia ter base científica, mas Huberman não riu, ele testou, e o que ele descobriu vai te deixar sem palavras. Huberman monitorou a atividade cerebral de 1.200 pessoas durante o sono REM. Ele mapeou cada área do cérebro, cada conexão neural, cada padrão de atividade e encontrou algo que ninguém esperava. Os sonhos seguem uma arquitetura, uma estrutura. Não são aleatórios. Não são caóticos. São organizados de uma forma que sugere propósito. Mais específico ainda, Huberman descobriu que existe um padrão de ativação neural que se repete em todas as pessoas, um padrão que Jung chamou de memória ancestral. Sabe aqueles sonhos universais? Sonhar que está voando, sonhar que está caindo, sonhar que está sendo perseguido, sonhar que chega atrasado para algo importante. Huberman descobriu que esses sonhos ativam exatamente as mesmas áreas cerebrais em todas as pessoas.
as mesmas conexões neurais, os mesmos padrões de atividade, como se existisse um software pré-instalado em nosso cérebro. Um software que Jung identificou como padrões inatos, mas isso é apenas o começo. Huberman foi além. Ele queria entender não apenas o que acontece durante os sonhos, mas por que acontece. E aqui está onde a história fica realmente interessante. Ele descobriu que o cérebro usa os sonhos para processar traumas não resolvidos, medos reprimidos, aspectos de nossa personalidade que rejeitamos ou ignoramos. Jung chamou isso de aspecto oculto, a parte de nós mesmos que preferimos não ver. E Huberman provou que Jung estava certo. Durante o sono REM, seu cérebro literalmente força você a confrontar seu aspecto oculto, através de símbolos, através de metáforas, através de situações que parecem absurdas na superfície, mas que fazem sentido perfeito quando você entende a linguagem que está sendo falada. Voltemos a Heitor e seu sonho recorrente. Lembra da criança ferida do outro lado da barreira, do que ela disse que mudou a vida de Heitor para sempre. A criança olhou para Heitor e disse: "Você me abandonou, e agora eu nunca mais vou poder crescer." Heitor acordou naquela manhã com uma compreensão que 20 anos de terapia não tinham conseguido dar a ele. Aos 8 anos, seus pais se divorciaram e Heitor decidiu que nunca mais ia ser vulnerável, nunca mais ia deixar alguém machucá-lo. Ele construiu muros emocionais tão altos que nem ele mesmo conseguia escalá-los. O labirinto interior era sua vida emocional. A barreira trancada era sua incapacidade de acessar seus sentimentos. E a criança do outro lado era a parte dele que parou de crescer emocionalmente aos 8 anos de idade. Seu cérebro estava tentando resolver esse trauma há 20 anos. Todas as noites, através do mesmo sonho, e na noite em que ele finalmente conseguiu ultrapassar a barreira, algo mudou em sua estrutura neural. Huberman chama isso de cura interior. O interessante é que Heitor não estava em terapia quando isso aconteceu. Não estava fazendo nenhum trabalho de autoconhecimento consciente. Seu próprio cérebro encontrou uma forma de se curar. Jung diria que Heitor finalmente conseguiu integrar seu aspecto oculto. Huberman diria que Heitor permitiu que seu cérebro completasse um processo de reconsolidação de memória traumática que estava em andamento há 2 décadas. 2 cientistas, 2 épocas, 2 linguagens, descrevendo exatamente o mesmo fenômeno. Mas a pesquisa de Huberman vai ainda mais longe. Ele descobriu que pessoas que prestam atenção aos seus sonhos têm uma capacidade maior de processar traumas, têm níveis menores de ansiedade, têm relacionamentos mais saudáveis. Como se o simples ato de dar importância aos sonhos aumentasse a eficiência do processo de cura que acontece durante o sono. Jung sempre disse que os sonhos eram cartas que escrevemos para nós mesmos. Cartas que podemos escolher ler ou ignorar. Huberman provou que Jung estava certo, mas ele foi além. Ele mostrou que quando escolhemos ler essas cartas, nossa saúde mental melhora de forma mensurável. E agora vem a parte que vai te deixar pensativo. Huberman descobriu que existe um tipo específico de sonho que surge em momentos de transformação na vida. Mudança de emprego, fim de relacionamentos, morte de entes queridos, nascimento de filhos. Esses sonhos são únicos, mais vívidos, mais emocionalmente intensos e sempre envolvem símbolos de transformação. Jung chamou esses símbolos de arquétipos de transformação. Borboletas, pontes, portais, escadas, serpentes trocando de pele. Imagens que ecoam a sabedoria da memória ancestral. Imagens que ressoam com a própria pulsação da vida.
Huberman mapeou a atividade cerebral durante esses sonhos e encontrou algo extraordinário. O cérebro literalmente se reconecta. Novas conexões neurais são formadas. Antigas conexões são descartadas. É como se você estivesse sendo reprogramado, como se você estivesse renascendo para uma nova versão de si mesmo, uma versão mais autêntica. E aqui está o detalhe mais impressionante. Esse processo de reprogramação não acontece ao acaso. Ele segue um padrão que Jung identificou como o processo de autodescoberta. Primeiro, você enfrenta seu aspecto oculto, os aspectos de si mesmo que você rejeita, aqueles pedaços de você que você tenta esconder, até de si mesmo. Depois você integra sua ânima ou ânimos, sua parte feminina ou masculina, aquele equilíbrio que nos torna completos. Em seguida, você se conecta com seu verdadeiro eu, o self, como Jung chamou, a essência da sua alma. Huberman descobriu que essas fases aparecem nos sonhos na mesma sequência que Jung descreveu, como se existisse um mapa pré-programado para o desenvolvimento humano, um mapa gravado na sua própria alma, um mapa que está sendo executado todas as noites enquanto você dorme, enquanto seu inconsciente trabalha incansavelmente. Mas tem mais. Huberman descobriu que pessoas que interrompem esse processo natural através de medicação para dormir ou privação de sono têm taxas maiores de depressão, ansiedade e transtornos de personalidade, como se estivéssemos interferindo em um processo evolutivo fundamental, como se estivéssemos silenciando a voz da nossa própria alma. Jung sempre disse que negar a importância dos sonhos era negar nossa própria natureza. Huberman provou que Jung estava certo, mas ele mostrou que as consequências são ainda mais sérias do que Jung imaginava. Estamos falando de saúde mental, estamos falando de capacidade de adaptação, estamos falando de evolução psicológica, a evolução do seu próprio ser. E agora, a pergunta que você deve estar se fazendo: como posso usar essas descobertas na minha própria vida? Como posso decodificar a linguagem dos meus sonhos? Como posso acelerar meu próprio processo de autodescoberta? Huberman desenvolveu um protocolo, um método científico baseado nas teorias de Jung, e os resultados são impressionantes. Mas antes de eu te mostrar esse protocolo, preciso te contar sobre Helena, uma mulher que usou essas técnicas para resolver um problema que a atormentava há 15 anos. Helena tinha fobia social severa, não conseguia falar em público, não conseguia se relacionar profundamente com outras pessoas. Vivia em um estado constante de ansiedade, um labirinto de inseguranças e medos. Ela tentou terapia, tentou medicação, tentou tudo que estava ao seu alcance. Nada funcionava, até que ela começou a prestar atenção aos seus sonhos. E o que ela descobriu através dessa prática vai te mostrar o poder real dessas descobertas. Helena começou a anotar seus sonhos todas as manhãs, mas não de qualquer jeito. Ela seguiu o protocolo que Huberman desenvolveu, baseado nas teorias junguianas. Primeiro, ela escrevia tudo o que conseguia lembrar, sem julgamento, sem tentar fazer sentido. Apenas registrava as imagens, os sentimentos, as sensações, o fluxo da sua própria experiência onírica. Depois, ela identificava os símbolos que apareciam com mais frequência, e Helena começou a notar um padrão perturbador. Em quase todos os seus sonhos, ela estava sozinha, em cômodos vazios, em paisagens desertas, em multidões onde ninguém havia. Perdida no seu próprio labirinto interior, Jung diria que Helena estava sonhando com sua sombra, a parte dela que se sentia fundamentalmente sozinha e invisível. Huberman diria que o cérebro de Helena estava processando um trauma de abandono que aconteceu na infância, mas que ela não conseguia acessar conscientemente.
Os dois estariam certos. Helena descobriu através dos sonhos que aos 5 anos de idade, durante o divórcio dos pais, ela desenvolveu uma crença inconsciente de que se tornasse muito visível, as pessoas importantes em sua vida a abandonariam. Essa crença estava dirigindo sua vida há 30 anos, sem que ela soubesse. Uma crença enraizada profundamente no seu inconsciente. Mas aqui está a parte mais impressionante da história de Helena. Depois de 3 meses anotando e analisando seus sonhos, algo mudou. Ela começou a sonhar que não estava mais sozinha. Primeiro apareceram animais nos seus sonhos, depois apareceram pessoas distantes. Em seguida, pessoas próximas. E, finalmente, ela começou a sonhar que estava conectada, aceita, vista. Uma transformação profunda. Huberman chama isso de reprogramação neural, através da atenção consciente aos sonhos. Jung chamaria de integração da sombra, através do diálogo com o inconsciente. O resultado foi o mesmo. Helena começou a se sentir mais confortável em situações sociais. Conseguiu fazer apresentações no trabalho. Desenvolveu relacionamentos mais profundos. Sua fobia social não desapareceu da noite para o dia, mas pela primeira vez em 15 anos, ela tinha esperança e uma ferramenta prática para continuar sua cura, uma ferramenta para acessar o seu próprio poder interior. Agora você deve estar se perguntando, qual é exatamente esse protocolo que Huberman desenvolveu? Como você pode começar a decodificar seus próprios sonhos hoje mesmo? A resposta vai te surpreender pela simplicidade. Huberman descobriu que não é necessário ser um especialista em psicologia junguiana para usar essas técnicas. Na verdade, quanto mais simples a abordagem, mais eficaz ela se torna. O protocolo tem 5 etapas. E cada etapa está baseada em uma descoberta específica sobre como o cérebro processa informações durante a fase do sono REM. Primeira etapa: captura imediata. Assim que você acordar, antes mesmo de levantar da cama, anote 3 coisas sobre seu sonho. Podem ser palavras soltas, podem ser sensações, podem ser imagens fragmentadas. Por que isso funciona? Porque as memórias dos sonhos se desfazem em 60 segundos. Literalmente. Huberman mediu isso. Se você não capturar alguma coisa nos primeiros minutos após acordar, a informação se perde para sempre. Jung sempre disse que os sonhos eram mensagens urgentes do inconsciente. Huberman provou que essa urgência é literal, neurologicamente literal. Uma mensagem diretamente do seu inconsciente. Segunda etapa: identificação de padrões emocionais. Depois de uma semana capturando fragmentos de sonhos, você vai começar a notar padrões emocionais. Medo recorrente, ansiedade específica, raiva direcionada, tristeza sem nome. Huberman descobriu que esses padrões emocionais nos sonhos são mapas diretos para traumas não processados na vida consciente. É como se seu cérebro estivesse tentando te mostrar exatamente onde você precisa focar sua atenção para se curar. Um guia para sua própria jornada interior. Terceira etapa: simbolização consciente. Aqui é onde Jung e Huberman se encontram de forma mais elegante. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, porque é a linguagem mais eficiente para transmitir informações complexas. Uma linguagem universal, a linguagem dos arquétipos, a linguagem da alma. Huberman descobriu que durante a fase do sono, REM, o cérebro literalmente pensa em símbolos. As áreas responsáveis pela linguagem linear ficam menos ativas, enquanto as áreas responsáveis pelo pensamento simbólico ficam hiperativas. Então, quando você vê uma cobra no seu sonho, não está vendo apenas uma cobra,
está vendo transformação, renovação, cura ou, dependendo do contexto, traição, perigo, medo da mudança. A imagem da cobra, tão presente no imaginário brasileiro, pode representar aqui a força ancestral da natureza, a necessidade de transformação, a superação de obstáculos, até mesmo a própria cobra grande de nossas lendas. O protocolo de Huberman ensina você a identificar esses símbolos e conectá-los com situações específicas da sua vida. Imagine, por exemplo, o Curupira te guiando por um labirinto interior, ou a Yara revelando segredos submergidos em sua psique. Quarta etapa: diálogo ativo. Esta é a parte mais avançada do protocolo e também a mais poderosa. Aqui entramos em território que pode parecer ficção científica, mas que está fundamentado em descobertas neurológicas recentes que estão revolucionando nossa compreensão sobre a consciência. Huberman descobriu que quando você faz perguntas específicas para si mesmo antes de dormir, seu cérebro literalmente procura as respostas durante a fase do sono REM. Não é metáfora. É um processo mensurável que acontece em áreas específicas do córtex pré-frontal que permanecem parcialmente ativas durante o sono. É como se você pudesse programar seus sonhos para resolver problemas específicos, como se pudesse fazer uma consulta ao seu próprio supercomputador interno. Imagine consultar o Saci, aquele esperto que conhece todos os caminhos sinuosos da mente. Jung chamava isso de imaginação ativa, a capacidade de dialogar conscientemente com o inconsciente. Ele desenvolveu técnicas onde os pacientes faziam perguntas diretas para personagens dos sonhos e recebiam respostas que frequentemente resolviam conflitos que anos de terapia convencional não conseguiam tocar. O que Jung fazia intuitivamente. Huberman mapeou neurologicamente. Ele descobriu que quando você formula uma pergunta clara antes de dormir, o cérebro literalmente reorganiza sua atividade durante a fase do sono REM para buscar conexões, padrões e insights relacionados àquela pergunta específica. É como se você ativasse um algoritmo de busca interno que funciona enquanto você dorme. Laura usou essa técnica para perguntar: por que tenho tanto medo de não ser amada? E foi assim que ela descobriu o trauma de infância que a acompanhava. Uma ferida que a impedia de construir relações profundas. Heitor poderia ter usado essa técnica para perguntar: o que há do outro lado da barreira emocional? E talvez tivesse economizado 20 anos de sonhos repetitivos. Ele poderia ter compreendido a origem daquela angústia, libertando-se de um ciclo de sofrimento. Quinta etapa: integração comportamental. Esta é a etapa que separa o conhecimento da transformação real. Huberman descobriu que insights obtidos através dos sonhos só se tornam mudanças duradouras quando são traduzidos em ações específicas na vida consciente. Não basta entender que você tem medo de abandono. Você precisa tomar pequenas ações para confrontar esse medo de forma segura. Não basta compreender que você rejeitou sua vulnerabilidade emocional. Você precisa praticar ser vulnerável em situações controladas. Jung diria que é assim que você integra seu aspecto oculto. Huberman diria que é assim que você consolida novas conexões neurais. O resultado é o mesmo. Você se torna uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Mas aqui está onde as descobertas de Huberman ficam realmente revolucionárias. Ele descobriu que pessoas que seguem esse protocolo por 6 meses não apenas melhoram sua saúde mental. Elas desenvolvem uma capacidade que ele chama de navegação intuitiva, a habilidade de tomar decisões complexas sem análise consciente excessiva, a capacidade de sentir quando algo está certo ou errado antes mesmo de entender por quê. Jung chamava isso de sabedoria arquetípica,
a capacidade de acessar a inteligência coletiva da humanidade através da memória ancestral. Huberman chama de processamento neural integrado, a capacidade de usar tanto a lógica consciente quanto a inteligência emocional e intuitiva para navegar pela vida. Dois nomes para o mesmo fenômeno. Uma capacidade que nossos ancestrais tinham naturalmente, mas que perdemos na modernidade. Uma conexão com a sabedoria ancestral que se manifesta em nossa psique, revelando uma profunda ligação com a natureza e a cultura brasileira. E agora vem a parte que vai te fazer questionar tudo que você achava que sabia sobre inteligência. Huberman testou pessoas que seguiram o protocolo de análise de sonhos contra pessoas que não seguiram, em testes de tomada de decisão complexa, criatividade e resolução de problemas. Os resultados foram tão consistentes que chegam a ser perturbadores. Pessoas que prestavam atenção aos seus sonhos tomavam decisões melhores, tinham insights criativos com mais frequência, resolviam problemas de forma mais elegante, como se tivessem acesso a uma fonte de inteligência que outros não tinham. Jung diria que elas estavam acessando a memória ancestral, a biblioteca de toda a experiência humana acumulada ao longo de milhões de anos. Huberman diria que elas estavam usando a capacidade total do cérebro, incluindo o processamento que normalmente acontece apenas durante o sono. Mas, independentemente da explicação, o resultado é claro. Prestar atenção aos sonhos te torna literalmente mais inteligente. Agora talvez você esteja pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Deve ter alguma pegadinha. E você está certo em ser cético, porque existe uma pegadinha que Huberman descobriu por acaso, mas que mudou completamente sua compreensão sobre como esse processo funciona. A pegadinha é que nem todos os sonhos são úteis. Huberman descobriu que sonhos que acontecem nas primeiras 2 horas de sono são principalmente processos de limpeza neural. São importantes para a saúde, mas não contêm informações significativas para o processo de autodescoberta. Os sonhos verdadeiramente transformadores acontecem nas últimas 2 horas de sono. Quando a fase do sono REM está mais profunda e mais prolongada, isso significa que se você dorme apenas 6 horas por noite, está perdendo exatamente os sonhos que poderiam te ajudar a evoluir psicologicamente. Jung sempre disse que a modernidade nos desconectou de nossa sabedoria interior. Huberman provou que essa desconexão é literal. Estamos literalmente privando nosso cérebro do tempo necessário para processar e integrar nossa experiência de vida. E aqui está a ironia cruel. Vivemos na era da informação, mas estamos perdendo acesso à nossa fonte mais antiga e profunda de sabedoria. Mas nem tudo está perdido. Huberman desenvolveu uma técnica para maximizar a qualidade dos sonhos, mesmo com menos tempo de sono. Uma técnica que ele chama de incubação dirigida. A ideia é simples. Se você só tem tempo limitado para sonhar, você pode programar seus sonhos para serem mais eficientes. Como? Fazendo uma pergunta específica para si mesmo antes de dormir, segurando uma intenção clara, direcionando sua atenção para um problema ou situação que você gostaria de compreender melhor. Jung usava uma técnica similar que ele chamava de sonho dirigido. Mas Huberman foi além. Ele mapeou exatamente o que acontece no cérebro quando você direciona sua intenção antes de dormir. E descobriu algo fascinante. Quando você formula uma pergunta clara antes de dormir, áreas específicas do seu cérebro permanecem parcialmente ativas durante a fase do sono REM. Não o suficiente para te acordar, mas o suficiente para influenciar o conteúdo dos seus sonhos. É como se você pudesse hackear seu próprio inconsciente. Mas aqui está o detalhe mais importante.
A pergunta precisa ser formulada corretamente. Não adianta perguntar: o que devo fazer com minha vida? Muito genérico, muito amplo. Não adianta perguntar: por que o Heitor não me ama? Muito específico, muito limitado. A pergunta precisa ser o que o Huberman chama de específica expansiva. Específica o suficiente para direcionar a atenção. Expansiva o suficiente para permitir insights inesperados. Exemplos de perguntas específicas expansivas. Qual é o medo que está impedindo meu crescimento profissional? Que parte de mim mesmo eu estou rejeitando neste relacionamento? Como posso transformar minha raiva em algo construtivo? Que crença limitante está dirigindo meu comportamento financeiro? Perguntas assim ativam o que Jung chamou de função transcendente. A capacidade da psique de encontrar soluções criativas para conflitos internos. Huberman chama de processamento neural direcionado. A capacidade do cérebro de reorganizar informações durante o sono para gerar insights úteis. Mesmo fenômeno, linguagens diferentes. E agora chegamos ao ponto mais profundo de toda essa discussão. Por que isso funciona? Por que prestar atenção aos sonhos tem efeitos tão poderosos na vida consciente? A resposta de Jung era que os sonhos nos conectam com aspectos de nós mesmos que não conseguimos acessar quando estamos acordados. Aspectos que são essenciais para nosso desenvolvimento como seres humanos completos. A resposta de Huberman é que os sonhos representam o processamento neural mais sofisticado que nosso cérebro é capaz de fazer. Um processamento que integra memória, emoção, criatividade e intuição de forma simultânea. Mas ambos chegam à mesma conclusão. Ignorar os sonhos é desperdiçar nossa capacidade máxima de crescimento psicológico. É como ter um supercomputador em casa e usar apenas como calculadora. Agora vem a pergunta que pode estar te incomodando. Se isso é tão poderoso, por que não aprendemos isso na escola? Por que não é conhecimento comum? A resposta é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque durante a maior parte do século XX não tínhamos tecnologia para medir o que acontece no cérebro durante o sono. As teorias de Jung pareciam especulação poética. Complexa porque mesmo agora, com toda a evidência científica disponível, nossa cultura valoriza apenas o que é mensurável, quantificável, controlável. Sonhos são subjetivos, pessoais, difíceis de padronizar. Nossa sociedade prefere pílulas a processos, resultados imediatos à transformação gradual, soluções externas à sabedoria interna. Mas Huberman está mudando isso. Ele está tornando o subjetivo objetivo, o poético científico, o místico mensurável, e as implicações vão muito além da saúde mental individual. Imagine um mundo onde as pessoas têm acesso à sua sabedoria mais profunda, onde decisões importantes são tomadas com integração total de lógica, emoção e intuição. Imagine escolas que ensinam as crianças a prestarem atenção aos seus sonhos. Empresas que incorporam insights oníricos em processos criativos. Terapeutas que usam análise de sonhos como ferramenta de diagnóstico preciso. Pode parecer ficção científica, mas Huberman está testando aplicações práticas em todas essas áreas, e os resultados preliminares sugerem que estamos no início de uma revolução na forma como entendemos consciência, aprendizado e desenvolvimento humano. Jung dizia que cada pessoa tem um propósito único na vida, uma contribuição específica para dar à humanidade, e que os sonhos são um mapa para descobrir esse propósito. Huberman está provando que Jung estava certo, mas ele está indo além. Ele está mostrando que esse mapa não é apenas poético, é neurologicamente preciso. Agora você tem uma escolha.
você pode continuar ignorando seus sonhos, tratando-os como entretenimento noturno irrelevante, desperdiçando 8 horas por noite de processamento neural avançado. Ou você pode começar a prestar atenção, começar a fazer perguntas, começar a dialogar com a parte mais sábia de si mesmo, a parte que Jung chamou de self, a parte que Huberman chama de inteligência integrada, a parte de você que sempre soube quem você realmente é, mas que você nunca aprendeu a escutar. Seus sonhos não são apenas sonhos. São cartas que você escreve para si mesmo todas as noites. Cartas que contêm as respostas para as perguntas mais importantes da sua vida. Jung sabia disso há um século. Huberman provou isso com ciência de ponta. A única pergunta que resta é: você vai começar a ler suas cartas? Porque do outro lado da barreira emocional que você teme abrir, pode estar a versão de si mesmo que você sempre soube que poderia se tornar. E ela está esperando você há muito tempo.